Então, olá, tudo bem? Então, minha mulher falou que eu tenho que gravar os vídeos bem sério. Diz que ela gosta de pessoa bem séria, assim, falando as coisas bem sérias. Nada de ficar falando piada, bobagem, macaquice. Então tá, vamos falar uma coisa bem séria. No dia de hoje eu vou gravar um vídeo aqui sobre um cidadão chamado Alfred Marshall. Economista, né? Já que o tema da economia desperta tanto interesse. Esse Marshall nasceu em 1842 e faleceu em 1924. Quer dizer, nasceu e morreu bem antes de que eu tivesse nascido. Esse Marshall, ele é o bisavô da economia. Quer dizer, talvez poderíamos falar em bisavô e o tataravô seria o Smith, né? Mas o Alfred Marshall é extremamente importante. Hoje já deixou de ser um pouco, porque os economistas aí estão discutindo outras coisas, né? Mas para entender economia sem Marshall é difícil, é complicado, né? Antes do Marshall aparecer em cena aí, né? Ele estudou, veja bem, a economia não existia como ciência autônoma, né? Os caras que lecionaram economia, ou era, como no caso do Smith, né, um escocês que lecionava moral, né? É professor de filosofia moral, com conhecimentos de história, né? Esse é o caso do Adam Smith. No caso do Ricardo, o Ricardo era um banqueiro, né? Um cara do mercado financeiro ali, tratava de lidar com essas coisas, né? Então, na verdade, eu considero o pensamento do Ricardo bem mais profundo, mais complexo. E o Ricardo era um cara que estava refletindo a situação ali da Inglaterra. Veja, o Ricardo está na Inglaterra, o Smith é escocês. O Ricardo tem um pensamento complexo, né? Assim, profundo e bastante complexo, que reflete mutações de pensamento. É difícil você pegar uma obra acabada, né? A obra do Ricardo é uma obra mais densa, mais profunda. Bom, aí veio o Mill, John Stuart Mill, que pegou a obra do Ricardo e embananou ela, né? Facilitou. E complicou e misturou tudo. E saiu uma obra de economia política de reinterpretação do Ricardo. Aí ele descomplicou a obra do Ricardo e adulterou, evidentemente, o que o Ricardo pensava, né? Só que essa tríade aí acabou se impondo dentro da economia inglesa, e principalmente por causa da questão do utilitarismo. Já gravei em outro vídeo essa questão do utilitarismo, né? A filosofia em voga, representada pelo Mill, pelo pai dele também, né, é o utilitarismo, ou seja, o valor das coisas é dado em função da utilidade, né? Utilidade. Quanto mais útil, mais tem que valer, né? Porque quem vai interpretar e dar o sentido das coisas é quem vai utilizar das coisas, né? Ele que vai dar o valor das coisas. Pois bem, esse Mill aí e o utilitarismo depois envolve essas reflexões marginais. Veja bem, quando a gente fala marginal, você já pensa em cara com canivete. Não. Marginal em economia quer dizer que é aquilo que se dá de margem, que você tem de margem em relação a um ponto determinado. Então, por exemplo, fala assim, utilidade marginal decrescente. Coisa de economista falar isso, utilidade marginal decrescente. Quer dizer o seguinte, que as coisas têm uma determinada utilidade, à medida que você tem mais quantidade daquele tareco, vai valer menos a próxima unidade, né? Então essa é a filosofia utilitarista. Pois bem, essa reflexão marginalista, veja, tem o Smith e o Ricardo, fazem parte de uma linha do valor intrínseco das coisas, né? O custo e tal, a avaliação, a metafísica do valor está preocupado aí, o pensamento de Smith e Ricardo. Eles querem saber o âmago do valor, né? O que faz as coisas valerem. E essa economia marginalista desiste disso, larga a mão desse negócio aí e vai pensar a função do valor como uma realidade que acontece no mercado, por causa da utilidade que as coisas têm no mercado. E o que faz o Marshall? O Marshall pega esse trem
que estava formulado por Smith e Ricardo, basicamente, Mill, basicamente, como intérprete do Ricardo, e mantém essa teoria do valor objetivo. Mantém. Mas, ao mesmo tempo, ele pega essa doutrina do marginalismo, porque o Marshall é inglês, né? Pega essa doutrina do marginalismo e adapta ela e também assume ela. Ou seja, o Marshall faz uma salada. Ele é um fazedor de salada, né? Nessa fazedura de salada aí, ele junta a teoria, que ele chama de teoria do valor de Smith, Ricardo, conforme Mill, né? Lembre-se bem, Ricardo não é tomado isoladamente, ele é tomado conforme Mill, dentro da economia inglesa. Faz isso aí e junta esse tareco, né, esse conjunto doutrinário com esses marginalistas. Daí faz uma salada e arruma e puf, escreve o livro de economia política, que é essa salada mista, né? Em que ele explica a economia. Agora veja bem, vem uma pergunta aqui agora que você poderia fazer. Pois é, mas como é que pega e junta essa maneira de perguntar pela essência do valor das coisas, intrínseca, com uma lógica completamente diferente, que é extrínseca? Quer dizer, o valor das coisas é atribuído a posteriori pelo mercado, que é a lógica marginalista. Como é que faz para juntar isso? O Marshall tem um novo fator, né? Ele agrega a essas reflexões o fator tempo. Então o Marshall começa a falar em curto e longo prazo, né? Que fala a economia hoje, fala, no curto prazo é assim, no médio prazo é tal, e no longo prazo é tal. Veja bem, o valor das coisas se define no curto prazo, conforme a lógica marginalista. Lógico, daí está sendo o produto entregue no mercado, então no curto prazo, para Marshall, vai estar definido pela lógica marginalista. E no longo prazo, as coisas vão ser mensuradas pelo valor de produção, lógico, porque não é possível que a produção se sustente se não forem pagos os custos incorridos na produção, né? Então Marshall introduz o tempo, né? O tempo como um elemento para classificar as coisas e permitir que as duas teorias convivam, e também introduz, além do que o Smith falou, né? Que o Smith deu o valor das coisas com base no trabalho, ele fala, não, mas tem também o capital, quer dizer, o maquinário. Veja lá. O Marshall daí introduz aí como fator de produção o capital, né? Quer dizer, Marshall aí então trabalha, que a economia praticamente se tornou aí meio, todo mundo dizer, capital, terra e trabalho, né? Capital, terra e trabalho são ingredientes para a produção. Isso vem da lógica de Marshall, né? Capital, terra e trabalho. Esses três elementos estabeleceriam aí a possibilidade produtiva e o próprio capitalismo, né? Bacana esse Marshall, né? Só que não sei se você já percebeu aí, tem bastante problemas aí, né? Porque você introduz o capital, quer dizer, o maquinário, na verdade, né? Não é bem o termo certo, seria maquinário, não capital. Porque o capital tem as interfaces fixas e variáveis, né? A variável seria a mão de obra e fixo seria o maquinário próprio, né? Então você coloca o próprio maquinário dentro do capital para falar que o capital faz parte do valor. É complicado isso, né? Mas a rigor, a teoria fez sentido, porque esse princípio de economia política do Marshall vendeu horrores e se tornou praticamente a bíblia da economia inglesa, que depois foi exportada para os Estados Unidos também, e hoje esse consenso, né, de Marshall estabeleceu a ligação entre a micro, que é a teoria marginalista, e a macro, né, ali com as propostas, né, da teoria do Smith, principalmente, né? Então uniu esses dois aí, e o Marshall se tornou o primeiro grande articulador da economia e formatou a cadeira de economia dentro da universidade, né, de Londres. Então, é o cara, né, Marshall. Só que, veja bem, essas coisas aí, você poderia talvez estudar aí na economia, na carreira de economia, estudar Marshall. Só que Marshall é meio ignorado, sabe? Acaba não se dando atenção para ele. Só que Marshall foi professor de
pessoas extremamente relevantes depois, né, do próprio Keynes. O Keynes, quando fala sobre os clássicos, está se referindo ao Marshall. Marshall e os clássicos. Marshall significa um pensador, e os clássicos significa Smith e o Ricardo conforme Mill. Esses seriam os clássicos. Aí então o Marshall se torna professor, e é professor do Pigou, por exemplo, um outro marginalista importante, né? E o próprio Keynes. Então Marshall é o entroncamento da economia como ciência e definiu o padrão pelo qual hoje se fala em economia. Definiu o padrão. Veja bem, quando você fala em tempo, por exemplo, você vai perceber as mutações de valor em função do tempo. Tem base isso aí no pensamento de Marshall. Mas eu não quero falar daquilo que se poderia ler ali na Wikipedia, qualquer outra enciclopédia, ou mesmo no blá blá blá, que você vai ter um curso de economia sobre o Marshall. Eu quero falar das coisas que você pode não ouvir, né, que talvez sejam interessantes, né? Então, veja bem, curto prazo, Marshall vai trabalhar a questão do mercado. Os preços do mercado se definem pelo comprador, né, pelo mercado consumidor. E no longo prazo teria a questão dos custos de produção. Então essa distinção é que Marshall permite que ele junte as duas partes contraditórias da teoria do valor, né? O que é preciso falar aqui agora, né? Precisa deixar bem claro que o Marshall é um pensador do seu tempo. Ele é um pensador do final do século XIX, está vivendo no século XIX. Veja, se ele nasceu aqui, o ano de 1842, né? Ele vive, você pega aí 1842, 1862, ele vai estar com 20 anos. Então em 32 ele vai estar com, em 72, 1872 está com 30. Quer dizer, ele está formatando o pensamento dele no final do século XIX. Ou seja, é a burguesia do século XIX que está em questão. O pensamento estruturado da burguesia do século XIX. Então agora vem a questão. O que é essa burguesia? O que pensa essa burguesia? O que está articulando essa burguesia? Porque o Marshall é um cara adaptado a essa burguesia do século XIX. E é aí que começa a verdadeira reflexão de compreensão de quem foi Marshall e por que ele está falando o que está falando, né? Bom, vou ter que gravar o vídeo 2, Marshall 2 aqui, para falar sobre esse tipo de pensamentos, para explicar o tal do Alfred Marshall, né? Então, vídeo Marshall 2.